Então há um ganho de eficiência desse dinheiro não investido, né, que ele vai estar capitalizando a minha conta antes de eu colocar ele, por exemplo, na apólice de seguro. Por exemplo, numa taxa de juros líquida aí de 10% ao ano. Aqueles 4 milhões que eu não coloquei já me aumentam 400 mil de riqueza investindo esse dinheiro fora. Olá, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um vídeo. Nele nós iremos falar sobre um ponto muito importante, que na maioria das vezes fica desobservado, né, pela maior parte das famílias, que é a sucessão para a terceira linha geracional. Os patriarcas e as matriarcas, eles sempre têm uma preocupação relevante na transferência de patrimônio para a segunda linha geracional, ou seja, para os filhos, né? Contudo, uma vez que os filhos tenham patrimônio, é importante que esteja previsto a movimentação para transferir esse patrimônio dos filhos para os netos, né? Ou seja, para a terceira linha geracional do patriarca e da matriarca. Usualmente, os bens eles são transferidos com gravames de usufruto, tá? Então, efetivamente, até que a morte do patriarca ou da matriarca ocorra, aquele patrimônio ele não é inteiramente de propriedade do sucessor, né? O sucessor ele é um nulo proprietário. Até que a morte do patriarca ou da matriarca efetivamente ocorra, né? Ainda existe essa comunicação entre eles. Contudo, se essa segunda linha geracional ela tiver filhos, e é uma certeza de que ela também tem patrimônio, porque o patrimônio ele fica declarado já nos bens e direitos, né? Uma estrutura de nula propriedade mesmo, né? Como ativo doado. Então, em caso de morte, vamos dizer assim, desse filho, né? Caso não haja uma condição de reversibilidade da doação feita do patriarca e da matriarca para a segunda lei geracional, o que levaria, né, o patrimônio de volta, a possibilidade do patriarca ou da matriarca pegar esse patrimônio de volta, recolher de novo o imposto de transferência e receber esse patrimônio de volta. Mas se não existir essa cláusula de reversibilidade, o patrimônio segue para a terceira linha geracional, né? Assim como, mesmo que não tenha nenhum tipo de desafio nesse sentido, o patrimônio que foi constituído e transferido para a segunda linha geracional, se pensar que a primeira linha geracional morreu dentro dos ritos esperados, né? Espera-se que os pais morram antes dos filhos, né? Vamos dizer que isso aconteceu e os filhos agora têm patrimônio e continuarão o seu processo junto aos seus filhos, que seria a terceira linha geracional. Muitas vezes, essa transferência de patrimônio em vida ela é onerosa, né? Muitas vezes ela é sempre onerosa, mas muitas vezes é um custo que a família não topa pagar. Por exemplo, dizer que uma mãe acabou de transferir o patrimônio para os filhos, ou um pai, e gastou lá 4% do patrimônio para poder fazer essas transferências. Claro que a gente está vivendo uma realidade de juros altos, né? A gente pensa em 4%, dá para recuperar no primeiro ano. Dá. Mas muitas vezes a segunda lei geracional fala, pô, não quero pagar 4% de novo de todo o meu patrimônio para transferir para meus filhos. Ainda estou novo, sei lá, tenho 40 anos. Né? Não é o momento de fazer isso. Nesses casos, um caminho que existe, que usualmente costuma ser bem aceito, é o de fazer essa estrutura da segunda para a terceira geração através de seguros, né? Os seguros de vida inteira, né? Os chamados de whole life. Aqui no Brasil eles ficaram chamados de seguros resgatáveis, né? Algumas seguradoras usaram tanto essa expressão que eles agora estão chamados dessa forma. Esses seguros, eles têm uma precificação, né, de prêmio pago, que é elaborada no momento da adesão. Então, no momento da adesão, é feito uma avaliação médica, todos os checklists necessários são apurados, e nesse momento é precificado
né, o quanto de prêmio será pago por mês para que aquela seguradora cubra aqueles riscos de vida ou de invalidez que estão pontuados naquela pólice. Linha geral, tá? Falando a grosso modo, pessoas até 35, 40 anos, elas podem basicamente comprar 10 por 5. Ou seja, o que eu quero dizer isso? Eu compro 10 milhões, por exemplo, de cobertura por aproximadamente 5 milhões. Esse é um movimento que permite, né, que se pense na estrutura de sucessão com a forma mais eficiente. Por exemplo, é sempre uma relação de crescimento do patrimônio no tempo versus o quanto aquele patrimônio custa hoje. Porque se eu vou, por exemplo, vou dizer que eu tenho 100 milhões de patrimônio para deixar com meu filho 100 milhões de patrimônio, ele tem filhos, tá? Então, o custo dele transferir esse patrimônio, novamente, grosso modo, por filho dele, é de 4 milhões também. Ora, se ele tem, por exemplo, 30 anos de idade, talvez ele compre esses 4 milhões em prêmio por 2 e não precise gastar os 4 para poder fazer a estrutura de sucessão, porque se houver a morte, a seguradora vai pagar o prêmio, a cobertura, que é de 4 milhões e que vai servir para que os sucessores efetivamente paguem pela sucessão. E se no decorrer do caminho essa segunda geração resolver antecipar mesmo em vida, aquele dinheiro da pólice ele pode ser resgatado com atualização, né, monetária, atuarial. Hoje essas apólices giram aí, inflação mais 2, 2,5 por ano, em termos de atualização monetária, tá? E atuarial. De modo que é uma forma eficiente de pagar pela sucessão, que irá ocorrer no futuro, precificando ela hoje com um custo, né, já sabido. No Brasil, especificamente, onde as leis mudam o tempo todo, onde o apetite arrecadatório ele é infinito, né? Por exemplo, neste momento, a alíquota em dezembro de 24 ela subiu, né, para antecipação em vida, agora é de 4%. E isso faz com que exista um receio de novas elevações. Então, se essa alíquota passa de 4 para 8, para 10, por exemplo, aquele seguro que nós contratamos que cobria apenas 4% já não vai servir mais. Então, é uma estrutura que demandaria atualizações, seja no movimento de crescimento do patrimônio, por exemplo, se esses 100 milhões viraram 200, eu já não gasto mais 4 milhões para suceder, eu gasto 8. Tá? Em vida, né? Em morte, seriam de 8 para 16, exemplo, né? Falando num estado com alíquota de 8. Então, assim, se o patrimônio cresce, eu preciso de mais cobertura para poder pagar os custos sucessórios. Se as alíquotas sobre transferência de patrimônio crescem, eu também preciso de mais cobertura para pagar os custos sucessórios. Então, ela não é uma solução que ela é perfeitamente previsível. Se o Brasil tivesse uma regulação tributária estável, que nós soubéssemos que a alíquota era essa, que não iria ter nenhuma novidade, nenhuma pegadinha, né? Nós poderíamos utilizar esse planejamento como o resto do mundo utiliza, né? Estados Unidos tem alíquotas muito estáveis sobre sucessão há muitos anos, é muito comum, toda a União Europeia. Especialmente para o patrimônio que está no Brasil, vai haver uma necessidade de dinamismo, né? Por conta dessa característica do Brasil estar alterando leis o tempo todo e modificando os seus regramentos sobre patrimônio. Mas é uma forma de comprar a estrutura sucessória mais barata, né, do que ela realmente é. E aí é uma análise muito individual, né? Se você se prepara para pagar os custos sucessórios em morte e vai acumulando aos poucos, porque diferente da sucessão, a sucessão você vai lá e gasta os 4 milhões, né? Por exemplo, nesse exemplo que a gente está dando aqui. Para poder fazer ela em vida, vai gastar 8 para poder fazer em morte, para aquele patrimônio de 100 milhões. Então você gasta aquele dinheiro. Pum. No seguro não, no seguro eu estou pagando todos os meses, eu pago por 10 anos. Se acontecer um evento morte com 3 meses, com 6 meses, eu recebo a cobertura inteira. Então há um ganho de eficiência desse dinheiro não investido, né, que ele vai estar capitalizando a minha conta
antes de eu colocar ele, por exemplo, na apólice de seguro. Por exemplo, numa taxa de juros líquida aí de 10% ao ano. Aqueles 4 milhões que eu não coloquei já me aumenta 400 mil de riqueza, investindo esse dinheiro fora. Eventualmente é um valor maior, inclusive, do que as parcelas do que eu pagaria no próprio seguro. Então há uma estratégia financeira que precisa ser analisada cada caso, avaliando aonde esse patrimônio está, se é um país como o Brasil que vai ter modificações tributárias, ou que pode ter essas modificações a qualquer tempo, se o patrimônio vai crescer ou não vai crescer, se vai ser um patrimônio mais estático, está imobiliário, não tem mais tanta chance de crescimento, ou seja, são ativos mais agregados ao mercado financeiro. Cada patrimônio tem uma característica diferente e a disposição dessa família em termos de disponibilidade de caixa e disposição para poder fazer esses desembolsos referentes ao ritos sucessórios. Então são muitos elementos individuais, mas que certamente podem ser aí otimizados a partir de estruturas securitárias de whole life em muitos dos casos, tá? Então fica aí essa recomendação e esse ponto de atenção na sua revisão securitária. E aqui nesse momento você tem dois caminhos, basicamente. Um caminho é tentar entender já na prática como funciona essa estrutura securitária. Na descrição do vídeo aqui você vai encontrar um link para falar diretamente com o nosso time sucessório. Entre em contato com eles, conta o seu caso, manda suas perguntas. Meu time vai ter total interesse em lhe ajudar nesse caminho. E se você ainda não estiver convicto do que você deve fazer, aí eu recomendaria que você passasse pelo nosso processo de mapeamento de riscos, tá? Que é um processo bem global, onde você vai ter reflexões como essa aqui para quase 60 áreas do patrimônio, que certamente vão lhe gerar muitas listas de tarefa em relação ao seu patrimônio, vai lhe permitir ter uma visão mais holística em relação aos pontos de melhoria, e aí sim, depois de passar por essa entrega, por esse aprendizado, você procuraria aí o nosso time para poder montar o seu plano sucessório já mais maduro, tá? Então eu recomendaria esses dois caminhos. Se você já está pronto para a implementação, está na hora de você se municiar, entender a sua realidade, entender os passos. Se você acha que você precisa de uma visão ainda mais holística para entender esses pontos novos e essa forma de interpretar a gestão de patrimônio a partir dessas red flags, eu recomendo que você faça o processo de mapeamento de riscos, receba a pontuação do seu patrimônio, sabe exatamente o quão longe do perfeito o teu patrimônio está. Isso vai lhe ajudar a montar um planejamento muito mais na unha, muito mais preciso e aderente aí à realidade, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.